What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender, I will Sejam bem-vindos à Psicoclass. Meu nome é Felipe Romão, sou coordenador aqui da Elo Cursos Psicologia e neste mês de fevereiro iremos trabalhar duas temáticas muito importantes na área da psicologia, todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube da Elo. Então, antes de começar, já quero pedir, deixe seu like, compartilhe o vídeo, a temática que nós iremos assistir nessa noite e também ative as notificações para receber as novidades sempre que as lives começarem. Então, olha o cronograma desse mês. Às terças, iremos juntamente com a professora Elisa falar sobre ansiedade, depressão e suicídio. Temáticas muito importantes para você que é psicólogo, paciente ou que está interessado na área de psicologia. Por que eu falo que é tão importante essas temáticas que a professora Elisa vai trabalhar nas terças-feiras? Porque é a maior demanda que um psicólogo tem na clínica. Então, aproveite muito bem uma especialista como a professora Elisa ensinando vocês sobre essa temática, porque eu sei, porque que ao final desse mês, junto com ela, vocês irão se capacitar ainda mais nesses temas. E às quintas-feiras, com a professora Juliana, iremos falar sobre psicoterapia infantil. Como atender esse público de crianças tão especiais, como iniciar o atendimento com criança, como falar com os pais. Então, tudo isso você vai aprender às quintas-feiras com a professora Juliana. Se você não sabe como atender ou como tratar o público infantil, é a oportunidade certa para você. Mas, se você caiu de paraquedas, é sua primeira vez aqui, não se preocupe. Estou aqui exatamente para te ajudar e te explicar um pouquinho sobre o que é esse projeto tão especial. Então, as Psicoclass são nossas classes de psicologia ao vivo, onde toda terça e quinta, às 8 horas da noite, ensinamos uma temática da psicologia. Então, todo mês são duas temáticas escolhidas. Nesse mês, ansiedade, depressão e suicídio. E na quinta, psicoterapia infantil. No próximo mês troca e assim a gente volta nas mais importantes, mas fazemos isso há mais de um ano de forma gratuita. Foram mais de 160 lives, diversos profissionais, mestres, especialistas, doutores, ensinando a prática da psicologia, ensinando o modelo teórico, o modelo prático, para que você se torne um profissional mais qualificado no mercado de trabalho. Foram 200 horas de conteúdo e todos esses conteúdos, todas as lives que aqui já se passaram, tem um PDF gratuito para você baixar. Então, junto com a professora aqui ensinando, você pode baixar o PDF que ela vai ensinar na aula, você pode ficar com ele para você estudar, se aprofundar melhor depois ou acompanhar junto com ela tudo que será ensinado. Então, aproveitem bastante esse conteúdo, tudo que vai ser ensinado, porque ele fica disponível apenas por 7 dias. Então você tem todo esse período para poder ver, rever, compartilhar, indicar para os seus amigos e familiares, porque depois disso, todo esse conteúdo, todas as psicoclasses ficam disponíveis lá na plataforma da Elo, que tem todas as lives que já se passaram em mais de 70 cursos de capacitação com certificado reconhecido em todo o Brasil. Então, aproveitem. Os links para baixar os PDFs e participar dos grupos estão aqui na descrição do vídeo e a gente se encontra daqui a pouco. Até mais! Boa noite! Boa noite para quem já está aqui com a gente ao vivo. Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui. A última vez que eu tive aqui na Psicoclass foi em dezembro. E aí tem um mês que foram outras professoras. Voltei no mês de fevereiro, tô super feliz, sinto saudade,
porque a gente fica aqui no estúdio gravando, a gente não tem contato com os alunos. E o ao vivo é muito bom, porque a gente tem contato com os alunos, a gente consegue ver ali aqui no YouTube o nominho de vocês, né? A Maria Borges falando que é a primeira vez que ela tá aqui. Bem-vinda, Maria, você vai amar. Toda terça e quinta nós temos essa psicoclass, tá? Terça-feira do mês de fevereiro tá sendo a professora Elisa, professora maravilhosa, e as quintas-feiras tá sendo eu, tá? Mas todo mês tem psicoclass. Então, toda terça e quinta, assuntos diferentes, professores diferentes, conteúdos diferentes. Você vai amar, tá bom? Bem-vindo todo mundo. Sirlene, Suzana, Eletrocel que tá ali também. Boa noite para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Ribeiro. Eu sou especialista em neuropsicologia e atendo psicoterapia infantil. Então, aqui dentro da Elo, eu tenho cursos de psicoterapia infantil, curso de teste, curso de neuropsicologia. Estou gravando um de psicoterapia infantil na prática, que ele está sendo maravilhoso. Gravei hoje à tarde e no mês que vem vai ter outro curso aí maravilhoso também para todo mundo, que inclusive a gente vai falar dele hoje aqui nessa live, tá? Nessa aula. Então eu quero agradecer todo mundo que está chegando. Encaminha aí, gente. Aí embaixo tem compartilhar, né? Encaminha para todo mundo, para o grupo aí da faculdade, para as amigas, para as vizinhas. Essa aula ela é muito importante, não só para psicólogos, né? Mas para todo mundo que trabalha na área infantil, então professores, pedagogos. É muito importante porque a gente vai ter muita informação aqui da área infantil, tá? O Instagram já tá funcionando? Então, pessoal do Instagram que tá aí me ouvindo, eu não consigo responder vocês, eu não tenho acesso ao chat do Instagram. Então, corre pro YouTube, tá? O link do YouTube, do canal do YouTube, deve estar na bio da Elo. Tá na bio? Tá na bio da Elo, tá? Então, entra aí no perfil da Elo, clica e vai pro YouTube, porque eu tenho aqui acesso ao chat, tá? Então a gente consegue conversar. Essa aula é para ser bem interativa. Tava conversando aqui com a Nadine antes de começar. Eu adoro que os alunos falem, né? Que pergunta, que fica interrompendo, que manda comentários. Então eu sempre tento ler, eu sempre tento interagir com vocês, porque não é só a gente ficar falando, dando conteúdo, né? Mas é legal vocês dividirem experiência, tirarem dúvidas, tá? Nauzira de Rondônia, estou participando pela primeira vez. Uau, que legal, tão longe daqui. Que legal, bem-vinda, viu? Então, bem-vindo para todo mundo aí. Encaminha essa live, como eu já falei, para todo mundo. Tem um material de apoio, como o Felipe estava falando no grupo, no vídeo antes de começar, antes de eu entrar. Então, tem um material de apoio também dessa live para vocês terem, para vocês guardarem como conteúdo e estudar, tá? Então, vamos começar, senão meu tempo passa. Daqui a pouco o povo já tá me avisando aqui, você tem 5 minutos só e eu gosto de falar. Então, vamos começar. Hoje o nosso conteúdo vai ser as bases da psicoterapia infantil. Então, nós vamos falar 3 pontos fundamentais, 3 ou 4, esqueci. 3 ou 4 pontos fundamentais para o atendimento infantil. O que a gente precisa, você que está começando, ou você que já trabalha na área infantil, né? Que já trabalha na área da psicologia, você já faz atendimento e você está querendo focar para a área infantil, como fazer essa transição, como que realmente só atender crianças, o que eu preciso, como que eu faço. É o mesmo consultório que atende adulto, né? O que eu preciso comprar para atender crianças. Então, a gente vai ver esses principais informações para a gente começar a atender a criança. Eu atendo criança já tem 10 anos, desde quando eu formei, vai fazer 11 anos em março que eu formei. Então, tenho essa experiência de atender as crianças e também trabalho com orientação parental. Então, a gente vai ver aqui que trabalhar com crianças sempre tem que ter esse contato com a família. E dependendo da criança, da demanda da criança, da demanda da família, a gente precisa atender a família, né? Então, a gente precisa fazer orientação parental. Muitas vezes a gente nem atende a criança, a gente faz orientação parental. Então, nós, psicólogos da área infantil, a gente precisa estar preparado para isso, para esse contato com as famílias e com os cuidadores, né? Quando eu falo família, quando eu falo mãe, pai, são os cuidadores. Tem crianças que são cuidadas pelos avós, pelos tios. Então, quando eu falar família,
família. Quando eu falar pai e mãe, são os cuidadores, tá bom? É... Nossa, tem muita gente aqui pela primeira vez, né? A Renata tá aqui pertinho, aqui em Formosa. Bem-vinda, Renata. Tem muita gente pela primeira vez. A gente fica muito feliz, tá? Depois vocês entram lá no site da Elo, se não entraram, tem muito curso lá disponível para vocês, muito conteúdo que vocês vão amar, tá? Tudo de muita qualidade. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é o profissional precisa ter segurança do que está fazendo. Então a gente precisa ter segurança do que a gente está fazendo. A gente precisa ter segurança na hora de receber o nosso paciente, na hora de receber a família. A sessão de psicoterapia com a criança, a nossa primeira sessão, a gente atende a família, né? Eu gosto, e só atendo dessa forma a criança separada da família. Então, a primeira sessão, que é a sessão que a família vai trazer aquela lista de reclamações, né? Que eles não vão vir para elogiar a criança. Inclusive, tem família que no final da sessão eu falo: e aí, quais são as qualidades, os hobbies do seu filho? O que ele gosta de fazer? Tem família que não sabe me responder. A lista de reclamação é desse tamanho, né? Então, essa primeira sessão eu faço sem a criança. E a gente precisa ter segurança para receber essa família, para ouvir o que eles têm para falar, para a gente passar informação para eles. Eles querem ser acolhidos, eles querem ser ouvidos, mas a gente também precisa já falar alguma coisa, dar uma devolutiva, falar como que vai ser o nosso trabalho, falar o que a gente vai fazer com essa criança. E a gente precisa ter segurança para isso. Como que a gente adquire segurança? Nós precisamos ter uma abordagem. Por favor, gente, tenham uma abordagem para chamar de sua. É importante que você se aprofunde e estude uma abordagem para orientar os seus atendimentos. E outro ponto fundamental, não adianta falar: ah, eu adoro a Gestalt, mas eu uso umas técnicas da comportamental, aí dependendo do assunto eu uso um pouquinho da psicanálise. Isso não existe, tá? No fundo você vai fazer nada com nada, você não vai saber nada, você não vai saber para que rumo você tá indo, então você precisa de uma abordagem. Você utiliza aquela abordagem, as técnicas daquela abordagem, a teoria daquela abordagem. Cada abordagem fala de como que é o ser humano no mundo, como que esse ser humano se relaciona com o outro, e é isso que você precisa ter. É isso que vai te dar segurança. Se você não tiver uma abordagem, você vai trabalhar com achismo. Você vai receber uma família, uma criança no seu consultório e você vai olhar com os teus olhos, com a tua experiência, né? Com o que você viveu. Inclusive, você pode chocar, né? Informações, uma família trazer alguma coisa que você viveu e aí você vai, né? Não, você, né? Você se abala junto com a família, aí você chora junto com essa família. Você precisa ter uma abordagem para te dar um respaldo teórico, técnico e prático. Como que você escolhe uma abordagem? A que você mais se identificar, né? Dizem que a abordagem que escolhe a gente, então, é aquela que a gente mais se identifica mesmo. E você vai escolher um tutor, você vai escolher um livro, você vai escolher um curso para você seguir ele, tá? Aqui dentro da Elo tem curso de todas as abordagens. Se você ainda não tem, aqui dentro você vai achar. Então, você precisa ter um livro para estudar a sua abordagem e você vai ler aquele livro a sua carreira inteira, do início ao fim, várias vezes, né? A gente aprende por repetição, não é? Você vai ler aquele livro várias vezes, ele vai ser o seu referencial, ele vai ser o seu norte, ele vai quem é te direcionar. Quando você tiver uma dúvida, não sabe o que fazer, você vai lá. Não, nesse livro não tem, não consegui entender. Procura um professor, procura um supervisor que possa te dar uma base sobre essa abordagem, tá? Mas você precisa ter uma abordagem. Isso vai te trazer segurança. Você vai olhar, você vai receber essa família, esse paciente com os olhos de psicólogo. Sem uma abordagem é achismo, isso não é psicologia, tá? Tá. O profissional precisa ter respaldo técnico e teórico para atender os casos.
Viu que não consegue, encaminhe, busque ajuda, supervisão. Então, é o que eu estava falando, né? Quando a gente identifica com o caso, quando a gente não consegue aquilo, né? A gente busca ajuda. A gente ou encaminha aquele paciente, a gente pede ajuda para um colega, a gente faz uma supervisão, a gente vai lá no nosso livro e vê como é que lida com aquilo, o que está acontecendo com aquele paciente, qual é o movimento que está tendo com ele, né? Então, a gente precisa de um respaldo técnico e teórico, não é no achismo, não é eu vou abrir um consultório e eu vou ser conselheiro, eu vou ser uma amiga, né? Eu vou dar conselhos, psicólogos não dão conselho, então não é assim que a gente trabalha, tá? É... Ai, não consegui. Aí, passou. Atender crianças tira o psicólogo da zona de conforto, tá? Então, para quem ainda não atende criança, para quem está pensando em atender crianças, eu estou dando esse recado para vocês. Atender criança tira o psicólogo da zona de conforto. É necessário ter paciência, né? Ter resistência, ter disposição, porque o paciente, a criança, ele vai querer pular, brincar, deitar, imitar cachorro, imitar gato, jogar bola, e aí você vai atender 6 pacientes no dia, todos vão fazer isso, tá? Então você precisa ter paciência, disposição, resistência, tá? Então, atender criança tira o psicólogo, o profissional da zona de conforto. Você precisa estar confortável. Então, se você que ainda está em dúvida, né? Eu quero atender crianças porque é um nicho legal, né? Eu tô vendo que tá tendo muita demanda e eu vou para esse lado aí, vai que dá certo, vai que eu ganho dinheiro. Peraí, tá? Tem algumas coisas que você precisa pensar antes. Não basta você ir pela demanda, você ir porque o mercado está oferecendo e você vai ganhar bem. Ou, eu vou porque eu amo crianças. Eu já trabalhei com criança na igreja, eu já trabalhei com crianças quando eu era estagiária. Eu amei, eu amo criancinhas. Não, tá? Só isso também não basta. Porque nós estamos ali como profissionais e a gente vai trabalhar conforme a demanda da criança. Então, tem criança realmente que quer pular, brincar, deitar no chão. Você vai ser o cachorro e ela vai ser o dono do cachorro. Você vai ser o gato, você vai miar, né? Tudo isso dentro da demanda. Tudo isso você vai estar fazendo, né? Eu costumo muito falar que a brincadeira para a criança é só uma brincadeira para a gente, psicólogo, é coisa séria. Então você vai estar ali brincando, imitando o gato, miando, né? E isso é coisa séria. Então isso tira a gente da zona de conforto. Atender adulto é diferente, porque você está aqui sentado na poltrona, o adulto está ali sentado na poltrona e vocês estão batendo um papo, né? Você consegue manter uma postura, você consegue se vestir mais bonitinha. Com a criança, não adianta você ir de salto alto, de terninho, ou você vai tirar no meio do dia, né? Ou você vai ficar com essa roupa desconfortável, porque você precisa sentar no chão com essa criança. Se ela quer sentar na poltrona, você vai sentar na poltrona. Se ela quer sentar no chão, você vai sentar no chão, tá? Se for para brincar de cachorro e você engatinhar no chão, você vai ter que engatinhar. Então é desconfortável, tá? Para quem acha que é desconfortável. Tem gente que não se importa. Eu não me importo de sentar no chão, né? Eu vou atender de meinha, aquelas meinhas de pilates, eu atendo de meinha, né? Só de calça, é mais confortável. Então eu sento no chão, eu levanto, eu sento no sofá junto com a criança. Enfim, eu não acho desconfortável. Então você precisa ter paciência e disposição. Você precisa abrir mão também da agonia, da sujeira, né? Derramou a água. Não vamos brincar de cola, não, porque vai estragar o lugar, vai estragar o chão da tia, depois eu vou ter que limpar. Ai, não pega na parede, não. Ai, não pega na parede, não, porque. Ai, que agonia dessa sujeira, né? Deixa eu pegar pra você, não pega, não. Tudo isso a gente precisa estar preparado. A gente não pode ser um atravessador na terapia da criança. Se a gente for limitando, né? Dando tanto limite, não suja não, não pega não, deixa que eu pego para você, cuidado para não derrubar. Não pula, vai fazer barulho, você vai cair, cuidado. A gente vai estar fazendo o mesmo papel das outras pessoas da vida dessa criança lá fora, da família,
da tia, da professora, da vovó, da babá, né? A gente vai estar fazendo o mesmo papel. E esse não é o nosso papel como psicoterapeuta. Aqui dentro do consultório, a criança ela precisa ter experiências que ela não tem lá fora, tá? Então aqui ela vai sujar, ela vai sujar. Ela vai ficar pulando sem parar, ela vai ficar pulando sem parar. A não ser se eu ver que ela vai machucar, ela quer ficar pulando do sofá o tempo inteiro no chão, ela quer pular na janela, né? Tudo tem a questão do senso do perigo. E eu preciso tomar cuidado porque eu estou sendo responsável. Mas sem aquelas limitações, né? Então a gente precisa dessa paciência, disposição, resistência, estar preparado para o desconforto. É fundamental que o profissional estude psicologia do desenvolvimento. Eu estava falando isso aqui no início. Saber como as crianças se apresentam em cada fase do seu desenvolvimento. Então, gente, pelo amor de Deus, se você quer atender crianças, você precisa começar a estudar a teoria da psicologia do desenvolvimento hoje, tá? Hoje. Se você não quiser hoje, você espera um pouquinho, porque eu vou gravar um curso sobre o desenvolvimento infantil e ele vai ficar maravilhoso e você pode estudar esse curso, né? Eu tenho certeza que vocês vão querer. Então, em breve, aqui na Elo vai ter esse curso gravado por mim. Por quê? É muito importante você saber, às vezes a família chega com uma demanda na primeira sessão, e aí a mãe fala, o pai fala, e essa criança tem 5 anos. Tudo que eles falaram faz parte da faixa etária desse filho, né? E esse filho não vai ser diferente, porque ele está dentro da faixa etária de se comportar daquele jeito. Ele está se comportando como uma criança de 5 anos de idade. E não adianta você exigir que ele se comporte como uma criança de 7, de 8. E se a gente não souber disso, nós profissionais, a gente leva como um problema, né? Porque a mãe chega, fala a lista de reclamação, né? Aquela lista. E aí você vai falar, nossa, é mesmo? Ele tá te dando problema? Nossa, isso não tá normal, não. Nossa, o que que tá acontecendo com essa criança? E, gente, se a gente souber da psicologia do desenvolvimento, a gente vai falar, mãe, isso faz parte dos 5 anos de idade. Isso faz parte da faixa etária que ele está vivendo, né? A gente precisa ser flexível, tolerante, saber pontuar, saber direcionar essa criança, porque isso esse período do desenvolvimento dela vai passar, mas tem que passar de forma saudável. Então, esse comportamento que está dando problema, a gente vai direcionando ele para na próxima fase ele já estar bem resolvido. Então, tem como a gente ir direcionando, não tem como a gente mudar num passe de mágica. E também não tem como a gente considerar como um problema, uma doença, uma dificuldade, uma desobediência, uma criança terrível. A gente precisa saber das fases do desenvolvimento infantil para você conseguir orientar essas famílias. Às vezes, o que eles estão falando não tem nada a ver. Isso não é problema. Isso é da criança, isso é da idade dele, mãe. Calma. E aí muitas famílias falam, ufa, até que enfim. Nossa, era isso que eu queria ouvir, porque a filha do meu primo não faz isso, né? A filha do seu primo não faz isso porque ela se comporta diferente dentro da idade dela. Todas as crianças de 5 anos são exatamente iguais? Não, não são, né? Tem um ambiente, tem criança que vai para a escola, tem criança que não vai para a escola, tem criança que depende do seu temperamento, tudo, né? Então a gente precisa saber disso para a gente passar informação para a família, tá bom? Vocês estão muito caladinhos aí nesse chat, gente. Bora movimentar isso aí. O que que vocês estão achando? Me conta quem tem experiência, quem que já atende criança, fala aí para mim. Muito bom, quero fazer, pretendo trabalhar com crianças. Isso mesmo, Sirlene. Então, você está na aula certa, vai pontuando aí o que que você precisa começar, tá? Você está na aula certinha. Esse conhecimento traz segurança e você consegue dar uma boa devolutiva para os pais, foi o que eu acabei de falar. Então, são um dos pontos que traz segurança para o profissional. Então, se você tem uma abordagem, sabe do desenvolvimento infantil, tem disponibilidade física, né? Pronto, pode chegar qualquer família e qualquer criança no seu consultório, pode vir que eu tô pronta. É isso, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa estar com os 2 pés no chão e falar, pode vir, né? No meu caso, né? Eu, Juliana, eu não atendo crianças do espectro autista. Então,
Quando um paciente me procura, uma família me procura, eu não pergunto, seu filho é autista? Ah, é? Não atendo não, tchau, obrigado. Eu não faço isso. Então, eu recebo a família, se essa família já me falar, antecipar a demanda, meu filho está dentro do espectro autista e eu preciso de atendimento, eu vou falar, mãe, eu não atendo, mas eu tenho colegas que atendem, o telefone é esse. Então, é isso que eu faço. Se não me deram uma prévia, se não me falaram, eu recebo essa família no meu consultório, eu escuto a demanda, no meio da sessão a mãe fala, meu filho é autista, eu estou ouvindo, eu estou acolhendo, eu estou falando do desenvolvimento, no final da sessão eu falo, mãe, eu não atendo essa demanda, mas eu vou te passar tal número de pessoas que atendem. Então, eu encaminho, né? Foi o que a gente falou. Eu tenho essa segurança até para encaminhar, até para falar para a mãe, eu não atendo. Eu tenho essa segurança hoje, tá? Então, eu fui direcionando, eu fui tendo conhecimento, eu tenho a minha abordagem, eu tenho a minha teoria, a minha técnica e recebo qualquer família. Chegou a família no consultório que eu não atendo, eu vou receber, eu vou acolher, no final da sessão eu vou encaminhar. Tchau, beijo, obrigada, tá? Até para dispensar, a gente precisa ter segurança. Trabalho com crianças com deficiência e não é fácil, imagino, Marciana, imagino mesmo. É necessário ser transparente com a criança, criar vínculo, uma relação de seriedade e confiança. A criança pode criar fantasias e sentimentos. Então, olha só, para a gente trabalhar com criança, quem é o nosso paciente? A criança, tá? O nosso paciente não é a família, nós não somos terapeutas familiar, nós não somos terapeutas de casal, nós somos psicoterapeutas infantil. O nosso paciente é a criança, então a gente vai ter contato com a criança. Nós vamos ter um vínculo de confiança com a criança. Não adianta a criança entrar no consultório, aí ela me conta, tia, hoje eu bati no meu amiguinho lá na escola e eu não contei pra minha mãe ainda. E eu não, acho que eu não vou contar. Tô com medo dela me bater, eu tô com medo dela me deixar de castigo e tal, e nananã. E ali dentro da sessão a gente trabalha isso, né? A demanda dele, a gente trabalha o que aconteceu, o que vai acontecer. Foi trabalhado. E ele me disse que não vai contar pra mãe dele. É um caso de segurança? Alguém está sendo maltratado, abusado, sofrendo violência física por causa desse assunto? Não. Então, não necessariamente eu preciso contar para a família, né? Eu preciso contar quando o meu paciente está em risco. Então, ele querendo ou não, a família vai saber. Esse caso, ele pediu para eu não contar, vai ser segredo, né? Aí a sessão termina, eu saio com ele do consultório, eu abro a porta. Tchau, Joãozinho, até na semana que vem. Ó, Joãozinho, aquele assunto tem conta pra mamãe. Se não, mamãe, você não vai acreditar o que ele fez hoje na escola. Joãozinho, conta pra mamãe, tá? Semana que vem você me conta. Tchau, beijo. Gente, o que eu fiz com o meu vínculo com essa criança? O que eu fiz? Eu quebrei completamente, né? Lá dentro do consultório ele me contou o maior segredo que não era pra contar pra mamãe. Ele tava com medo, não sei o que, nanana, vai eu e solto uma indireta dessa, né, na frente da mãe, né? Encurralo ele, e aí, Joãozinho, não sei o que, vai contar pra mamãe? Mamãe, você não acredita que ele fez. Não, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, tem um vínculo tem uma relação de confiança e eu preciso manter isso, essa confiança com a criança. Eu vou fazer uma devolutiva com a família semana que vem. Eu preciso falar para a criança que semana que vem eu vou fazer uma devolutiva. A sessão não vai ser com ele, vai ser com a mamãe e com o papai. E eu vou falar isso para o papai e para a mamãe, ok? Concorda? Tudo certo? Tudo certo. Ah, tá pedindo autorização para a criança? Não. Não é autorização, mas é uma relação que eu tenho com ele e ele precisa confiar em mim. Ele sabe que na sessão de devolutiva a gente vai estar falando dele, eu, a mãe e o pai falando dele. Ou ele acha que na sessão eu, a mãe e o pai dele a gente vai estar falando das próximas férias. Não, ele sabe que a gente vai estar falando dele e aí ele vai criar fantasias e sentimentos. O que a tia Ju tá falando pra minha mãe? Meu Deus, será que ela tá contando? Será que ela contou aquilo que eu falei aquele dia? Ai, eu não devia ter contado pra ela. Minha mãe vai chegar aqui muito brava da sessão. Ai, como que ela vai sair de dentro desse consultório? Eu não posso fazer isso. Eu crio fantasias e sentimentos. A criança precisa ser informada de tudo, porque ela cria
tá? Fantasia, sentimental. Ai, eu odeio a tia Ju, eu sabia que eu não devia contar. Eu odeio a tia Ju, eu nunca mais vou lá. Ai, eu gostava tanto dela, mas agora, por que que ela fez isso comigo? Sabe? Então, a gente não pode fazer isso. Se a gente está passando por uma situação em casa, o casal que está se separando, não conta nada para a criança. Toda criança sabe que existe um clima estranho no ar. Existe um clima estranho em casa. Ele não sabe se o pai e a mãe tá separando, se tá, sei lá, faltando dinheiro, se ele não sabe o que que tá acontecendo, mas ele sabe que tem um clima estranho no ar, tá? A criança sabe. A partir daí ela começa a fantasiar. Será que eles estão com raiva de mim? Será que foi eu que fiz alguma coisa? Será que foi aquele dia que eu desobedeci, por isso que tá estranho? Será que e aí ele começa. Então, nós não podemos, nós como profissionais, e ele é o meu paciente, nós não podemos criar isso na criança. Nós precisamos manter esse vínculo de confiança, tá? É uma relação de seriedade. É uma criança? É, mas é sério. Essa relação é sério. Eu estou trabalhando e ele é o meu paciente. É o meu trabalho e ele tá ali me pagando. Então, é uma relação séria, tá? Então, gente, nunca quebrem a confiança das crianças que vocês atendem. A criança, ela precisa ser tratada como um ser humano, tá? Então, é sério ter uma relação com uma criança. Não é porque é criança que a gente, finge que ele não entendeu, finge que ele não ouviu. Não vamos fazer isso jamais. Jamais, com nenhuma criança que você tenha algum tipo de relação. Seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, seu paciente, tá? Eles confiam na gente, a gente precisa manter isso. Para manter essa relação de confiança, somos nós adultos que mantemos. Depende da gente, tá? Por último, o último tópico, deixa eu ler o que a Renata escreveu. Eu trabalhei 3 anos no CREAS, com casos de estupro de vulnerável, visitas assistidas, suposto abuso. Atualmente trabalho na Casa de Acolhimento Mãe Social. Pretendo começar a atender crianças na clínica. Você tá pronta, Renata? Sério, tanta coisa que você já viu, né? Você tá pronta para atender crianças na clínica. Então, pega essa aula aí, anota todos os pontos e já começa. 2023 tá aí para isso. A gente tem muita coisa para conquistar esse ano. O último tópico dessa segurança que o profissional precisa ter, a relação terapêutica é uma ferramenta terapêutica. Como o psicólogo acolhe, recebe, escuta, olha, descreve a criança, é uma ferramenta. Então, isso é uma técnica do seu atendimento, isso faz parte da abordagem. A relação terapêutica, ela é uma ferramenta, não é uma amizade, tá? Não é uma amizade, vocês não são amigas. Eu fiz uma nova amiga hoje, uma paciente nova. Não. É uma ferramenta. Então, tem um jeito certo de você manter a relação. Quando o médico ele usa aquele instrumento de trabalho, estetoscópio, né? É estetoscópio o nome daquilo? Estetoscópio. Tem um jeito certo de usar aquilo. Então, ele tem que colocar aqui, o negócio tem que estar virado para cá ou virado para o paciente. Tem um jeito correto de usar. A relação terapêutica também é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. Tem o jeito certo de ser utilizado. Então, dentro da sua abordagem, veja lá, leia, estude como que a relação terapêutica tem que ser feita, tá? Isso é muito sério. E você sabendo como é a relação terapêutica, você vai ter segurança para isso. Como que eu faço quando eu encontro um paciente na rua? No meu caso, quando eu encontro uma criança na rua, um paciente criança na rua é uma coisa. Quando eu encontro um paciente adulto na rua é outra coisa. Quando eu encontro uma mãe de um paciente na rua é uma coisa, no shopping, tá? Então, você precisa saber disso, como que a sua abordagem fala sobre isso, para te dar segurança. Eu não saio hoje no shopping, ai meu Deus, será que eu vou encontrar algum paciente? Ai, o que que eu vou fazer se eu encontrar? Ai, gente, ai meu Deus. Não, tá? Hoje não mais. No início da minha carreira, talvez até, ai, não quero encontrar ninguém, ai meu Deus. Hoje eu tenho total segurança, porque eu sei que a minha relação com ele é um instrumento de trabalho. E a nossa relação é lá dentro do consultório. Eu encontrei no shopping, eu não vou sentar na mesma mesa da praça de alimentação e lanchar com eles. Não vou, nem que eles me chamem. Não vou,
tá? Porque a nossa relação é um instrumento de trabalho, é o meu instrumento de trabalho. Sempre que o pai ou a mãe leva a criança, eles querem saber como foi hoje. O que ele disse? Tem alguma novidade? Pois é. Se você responder essas perguntas aí, Delma, você vai estar quebrando a confiança com o seu paciente, tá? Porque aí você entra, sai do consultório e fala: ai, ele não conversou comigo hoje direito, ele não quis me contar o que aconteceu na escola. Você acredita, mãe? Você acredita? Ei, Joãozinho, você hoje tá difícil, viu? Jamais, tá, Delma? Não faça isso. Na primeira sessão, nós vamos falar isso. Na primeira sessão, que é a demanda, que a família vai trazer a demanda, você vai falar sobre isso para eles, tá? Eu não dou devolutiva semanal, eu não dou devolutiva na recepção. Isso não acontece, porque eu vou quebrar o sigilo e a confiança com seu filho. Então, eu não vou perguntar, eu não vou te responder se você me perguntar. Posso ser geral, perguntam. Mesmo você passando essa informação, pergunta. Para mim, pergunta. E aí, foi tudo bem hoje, tia Ju? Né? Foi tudo ótimo. Tchau, beijo, até semana que vem. Já cortei, já dei um beijo e tchau, vai embora, né? Mas na primeira sessão você já vai avisar que você não vai ficar dando devolutiva semanal. E outra também tem o caso do WhatsApp, né? Então tem família que sai da sessão e 2 minutos depois já tá lá. E aí, tia Ju, como foi hoje? Ela te contou alguma coisa? Ah, ela tá com a carinha tão estranha. Você sabe por que ela tá com essa carinha? Não sei o quê. Eu não respondo, tá? Eu, Juliana, não respondo. Nem o geralzão, não, tá tudo bem, ela tá ótima. Nem isso eu faço. Eu não respondo. Então a gente precisa ter cuidado, porque se eu responder, a não ser que seja uma questão de segurança, tá, gente? Então, aconteceu uma coisa muito séria final de semana, né? Essa criança, sei lá, sofreu um abuso e a mãe descobriu, a mãe me contou, eu atendi ela na segunda, e aí à noite eu posso até dar uma devolutiva. Mãe, ela tá tranquila. Ela me relatou algumas coisas e pode ficar tranquila, uma coisa geral. Também fala, ela me contou que aí ela tava lá, aí a pessoa chegou, aí a pessoa pegou, aí a pessoa foi, aí ela foi também. Não faço isso, tá? Isso eu não faço. Mas se for um caso muito sério para tranquilizar essa família, eu falo. Agora, essa devolutiva da recepção na frente da criança, jamais. Não faça isso. Não façam isso, tá? Fala lá, não, tá tudo bem. Não, novidade? Não sei. O Joãozinho tem alguma novidade? Conta pra mamãe. Tchau, tá? Bem geralzão, despista essa mãe aí, seu paciente é a criança. Ah, é a mãe que paga, é a mãe que assinou o contrato, é a mãe que traz, é a mãe que tá preocupada. Seu paciente é a criança, é outra coisa que eu falo na primeira sessão. Meu paciente é seu filho. Se você quiser um psicólogo, eu te indico alguém. Tem um monte de amiga que é psicóloga, tá? Mas seu paciente que é meu filho, tá bom? Segundo tópico, gente. Vamos, meu Deus, 8h34. Vamos para o espaço físico. Outro ponto muito importante. Então, primeiro ponto, o psicólogo profissional precisa ter segurança no que está fazendo. Segundo ponto, espaço físico e recursos. Meu Deus, o que eu preciso ter? O que eu preciso comprar para atender criança? As meninas que estão começando, a Renata que vai começar, quem mais falou? A Sirlene falou que quer começar. O que eu preciso comprar? Eu preciso ir na loja de brinquedo e fazer uma compra assim de brinquedos? Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Sabe o que vocês vão fazer? Começar a guardar lixo, tá? Começar a guardar produtos recicláveis. A caixa do leite, o rolinho do papel higiênico, isso é incrível. Peraí que a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ir por tópico, senão eu me embolho e o tempo passa. A criança utiliza o espaço físico para experimentações. Então, ela vai viver ali dentro o que ela não vive em outro lugar. Ela precisa criar e construir novas formas de estar no mundo. Lá dentro, ela vai criar o que ela quer, tanto a imaginário quanto o físico, construir alguma coisa, falar doideira, né? Inventar história e a gente tá lá inventando junto com ela. E o dragão que voou, soltou fogo e a gente tá soltando fogo junto com a criança. Porque isso gera possibilidades para ela, tá? Enquanto ela está criando, enquanto ela está vendo novas formas de agir, ela está construindo dentro dela novas possibilidades. E lá fora ela vai conseguir criar e ver novas formas de viver do mesmo jeito. Igual a criança que me contou que bateu no amigo. A gente pode chegar num ponto dela falar para mim, então eu podia ter
feito de outro jeito, né? Ele me irritou e quando eu tô irritado, eu bati nele, mas eu podia ter feito isso, isso e isso, é mesmo. Outras possibilidades. A gente pode ajudar essa criança a criar possibilidades, tá? Então, o ambiente, o espaço físico é isso. Ele precisa ser permissivo para a criança, porque ali ela vai viver o que ela não vive em outro lugar. A gente não vai ficar dando restrições como a mamãe dá, a professora dá, a vovó dá, sabe? A tia de música dá, a tia da natação dá, tem regra na natação, tem regra no judô, tem regra no futebol. Aqui não tem muita regra, não, tá? Lá no meu curso de psicoterapia infantil, a gente fala sobre uma aula só sobre a permissividade. É exatamente isso. O que é permitido? É quase tudo, tá? Quase tudo é permitido. É necessário espaço físico que ela cria e constrói novas formas de lidar com suas demandas. Foi o que eu acabei de falar. Então, ela criando aqui dentro do consultório, ela vai conseguir criar lá fora novas possibilidades, novas formas, novos jeitos de lidar com as suas emoções. Ficou com muita raiva? Eu não posso bater, então o que eu vou fazer? Antes eu batia, agora eu não posso fazer mais, eu não vou bater mais, vou sair correndo. E aí ela não vai pensar assim, porque a tia Ju me falou que eu preciso entrar no meu quarto até minha raiva passar. Não é isso. Ela não vai ficar lembrando da tia Ju que deu regras para ela. Ela mesma, ela mesma descobriu lá na psicoterapia que ela consegue ter novas formas de lidar com as situações. Então, lá fora, na demanda dela, ela também vai saber lidar com isso. Tá? Não foi eu que fiquei dando regrinhas e dando, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Não, a gente foi descobrindo juntos, tá? E é dentro do espaço físico. O espaço físico precisa ser o mais limpo possível, menos móveis, sem muitos detalhes que estragam ou atrapalham o processo. Gente, você vai começar a atender criança. Você vai escolher um consultório, ou você vai abrir, ou você vai sublocar um consultório. Gente, menos móveis possível, mais espaço, tá? Se tiver muito móvel, né, o consultório não é seu, você tá sublocando, empurra. Empurra para as paredes, pega o tapete, enrola, bota debaixo da porta, atrás da porta, aquela mesinha que vai quebrar, que você sabe que vai quebrar, empurra ela lá pro canto, espaço. A criança precisa de espaço físico, vão, ela precisa de vão, sabe? Um trem aberto, um buraco aberto, sem nada. Aquele tapete lindo, branco, peludo, que é uma delícia pisar nele. Imagina ele cheio de tinta, que delícia. Cola colorida. Pensa que delícia. Não precisa, tá? Não precisa. Você que vai começar e você quer abrir o seu consultório, menina, 2 poltronas só para você atender a família ali, né? Uma mesinha, às vezes a criança quer desenhar na mesa e tchau. Só empurra para lá, a mesa pode até ser dobrável, se você precisar, você desdobra. Então, o mais limpo possível. A criança, ela vai sentar no chão, ela vai rolar no chão, e você não vai poder, levanta daí que o chão tá sujo. Não rola não, vai sujar sua roupa. A tia não limpou o consultório hoje. Não, então limpa logo para essa criança se esfregar no chão e você ir junto com ela, tá? Eu uso aquele emborrachado, né? Quando a criança vai chegar, é um consultório que também serve para atender adulto, então ele não tem nada no chão. Quando a criança chega, eu coloco o emborrachado. Eu gosto do emborrachado, eu acho mais confortável para sentar no chão do que o piso duro, né? Então, eu abro o emborrachado e monto ele. A criança foi embora, eu desmonto o emborrachado. Esse espaço precisa oferecer o que nenhum outro lugar oferece para a criança. Que a gente falou, ela vai viver ali o que ela não vive em outro lugar. Se for cheio de restrições, limites, não pode sujar, não pode quebrar, não pode pegar, não pode encostar nesse negócio que quebra, você não vai atingir a qualidade do seu atendimento. Não precisa comprar aqueles adornos, aqueles muranos, né? R$500 um murano desse tamanho aqui,
pra criança quebrar no primeiro atendimento que ela chegar. Aí você vai ficar com ódio dessa criança. Ai, meu Deus do céu, pra que eu fui atender esse menino? Quebrou meu Murano, eu vou cobrar mais caro a sessão da mãe dele só pra pagar esse Murano. Gente, não compra o Murano, sabe? Não compra os adornos caríssimos. Nós não precisamos disso para atender criança. Se você vai atender criança e adulto, então faça de um jeito que a criança não vai ter acesso a esse adorno e nem você vai precisar ficar falando. Então deixa logo ele ver, pegar, põe no chão, deixa ele brincar um pouquinho, depois você guarda, tá? Seja sábia na hora de tomar essas decisões, sem restrições, sem ficar, opa, não pega, opa, não vai, opa, vai quebrar, ah, a tia vai ficar triste. Não façam isso, tá? Então, o espaço físico é o mais limpo possível. Recursos, tá? A Delma falou, guardo muitos rolos de papel toalha e as embalagens de café, aqueles copinhos, isso transforma em ferramentas de trabalho. Olha que coisa linda, é exatamente isso, tá? A gente vai chegar aqui nos recursos. Não é necessário brinquedos e jogos caros. Você pode criar brincadeiras. É preciso usar o corpo, a energia física, a disponibilidade e a criatividade do terapeuta. Ah, mas eu não sou criativa, então bora desenvolver a sua criatividade, porque é o terapeuta que vai propor para a criança. Tem criança que chega já sabendo o que quer fazer, bora, tia, hoje eu tive uma ideia, ótimo. Tem criança que não, você vai propor, você vai convidá-la, sabe? Você vai falar, você vai mostrar, olha isso. Você pode explorar o que você quiser. Olha essa caixa de reciclados, olha essa caixa de papel, essa de tinta, essa de lápis. Você vai convidar a criança. Brinquedos caros, tá? Ah, é importante ter jogos? É legal ter jogos, mas não precisa você fazer um enxoval nos Estados Unidos de brinquedos da Fisher Price. Por quê? A criança vai quebrar aquele brinquedo, você vai ficar louca, é igual o Murano, o trem caro, e você vai ficar louca porque quebrou o brinquedo da Fisher Price, ele parou de funcionar, o botão dele lá quebrou. Não façam isso. Então, tem jogos de tabuleiro, né? Jogos estruturados que são super legais a gente ter no consultório. É extremamente necessário? Não. Mas é legal ter. Ele trabalha coisas que os reciclados também não trabalham, né? Então, é legal você mesclar isso daí. Os recursos são importantes para observar como a criança faz as suas escolhas e como elas os utilizam. Porém, ter muitos recursos não faz o seu atendimento ser melhor. Então, não fica preocupado em ter um monte de coisa, um monte de coisa. Meu Deus, eu preciso comprar para começar a atender, meu consultório está vazio, não posso fazer isso. Você não vai ser uma terapeuta melhor por causa disso, tá? E aí você observar, o seu paciente sempre quer brinquedos estruturados porque ele não sabe criar, ele tem preguiça de ser criativo, ele tem preguiça de construir, de formar. Lembra que eu falei que ele precisa aprender novas formas de lidar com as coisas? Então, ele pega ali um papel toalha, o rolo do papel toalha, que a Delma falou, e as embalagens de café, e ele constrói uma ferramenta, um trem, um serrote com aquilo. Ele criou uma nova forma, aquilo lá era um rolo de papel e virou um serrote. Olha que incrível, ele criou uma nova forma. E ali ele vai descobrindo que ele pode criar novas formas em tudo. Inclusive na hora que ele tem vontade de bater no amigo, o que eu faço? Né? Então, é legal ter os jogos, porque são brinquedos estruturados e te dá informações legais, se essa criança cumpre as regras do jogo, se ela consegue ir até o fim do jogo, é legal. Os não estruturados também, que são esses recicláveis, tá? Existem os recursos estruturados e os não estruturados. Brincar com os estruturados são os jogos, né, de tabuleiro, são os brinquedos que a gente compra pronto, né, lá na loja de brinquedos. E os não estruturados são esses, os restos, né, os recicláveis, que você leva, as tintas, as colas, massinha, argila. Dentro do curso de psicoterapia infantil, eu tenho muitas aulas falando sobre isso, tá? Muitas. No curso de psicoterapia, na prática também. Brincar com as crianças em psicoterapia é uma tarefa do psicoterapeuta e é um instrumento de trabalho. Lembra que eu falei que a relação é um instrumento de trabalho? O brincar também é um instrumento de trabalho. Então, pra gente, brincar é coisa séria. Você precisa brincar com a criança que você tá atendendo. Não senta na poltrona e fica vendo ela brincar lá.
interessante. Que é isso aí que você tá fazendo? Quem é esse menininho aí? Quem é esse? Não, você vai entrar na brincadeira e vai desenrolar aquela brincadeira com ele. Você vai fazer vozinha, você vai inventar histórias, você vai trazer outro personagem, você vai desenrolar aquela brincadeira com a criança. Quando eu brinco com a criança, eu continuo sendo terapeuta. Então, gente, por favor, não vamos entrar numa competição que você vai ter que ganhar o Uno, não. Você tá brincando de Uno e você tá lá. Eu vou ganhar, eu que vou. Isso aqui, não acredito que essa criança. E aí, no final da sessão, você tá com raiva da criança, né? Porque ela ganhou de você. Como assim a criança ganhou do Uno de mim? Então, você continua sendo terapeuta. O seu olhar é de terapeuta. Você aprendeu na sua abordagem o que fazer no meio daquela brincadeira, junto com aquela brincadeira, no final daquela brincadeira. Dentro da sua abordagem, você sabe o que é para fazer, tá? A Rosalba falou: crianças amam urso de pelúcia. Seria possível usar um tamanho maior em um canto da sala que sirva também como almofada? Sim. Ótimo, coloca seu urso lá no canto da sala. As crianças que amam vão lá pegar esse urso, vai dar nome para esse urso, dormir com esse urso, sentar em cima desse urso, né? As que não se importam vão procurar outras coisas, né, Rosalba? Então, se você tem crianças que gostam, tenha esse urso. Eu acho incrível também, a criança gosta de pano, né? As crianças amam um lençol, uma fralda, porque elas fazem de tudo, elas brincam com a boneca, elas enrolam a bonequinha, ou elas fazem um mar, ou elas fazem cabaninha, ou elas enrolam e faz de fantasma, ou as crianças amam isso. Então, a criança ama brinquedos que tem como ela fazer várias coisas. O ursinho de pelúcia, ele é estruturado, né? Mas ele pode ser um filhinho, ele pode ser um amiguinho, ou ele pode ser o urso amigo da Marcha, e eu sou a Marcha e ele é o urso. Então, tem várias formas. Tenha o urso, coloca no canto da sala, coloca na cadeira, né? Quando a criança que gosta chegar, você já deixa ele ali disponível. É legal você saber o que o seu paciente gosta, tá? Isso é verdade. Nos meus atendimentos, por se tratar de órgão público, não temos tantos recursos em relação aos brinquedos, mas sempre tive êxito nos atendimentos, utilizando papel, lápis de cor, boneco, exatamente. Então, a gente dá possibilidades para a criança quando a gente oferece esses recursos não estruturados, né? Ela cria coisas assim incríveis, incríveis, e muito melhor do que nós adultos, né? Então, ela cria, ela desenha, ela fantasia, ela inventa, ela fala. Então, são recursos maravilhosos que você pode ter sem nenhum custo. O terceiro tópico, para a gente ter como base no atendimento infantil, é a condução do processo terapêutico e partes técnicas burocráticas. Então, vamos entrar um pouco aqui agora na parte burocrática, tá? A gente falou da segurança, o que o psicólogo precisa ter, do espaço físico e dos recursos, tá? A gente deu uma pincelada. Tô falando bem rápido, tá, gente? Por causa do tempo mesmo, mas se vocês procurarem aí dentro dos cursos de psicoterapia infantil, psicoterapia na prática, tem aulas extensas sobre esses assuntos. E agora a gente vai para a parte burocrática. Agora você precisa se enxergar como profissional. Lembrando que nós, psicólogos, eu sei que a gente trabalha com o sofrimento, a gente trabalha com a dor, a gente trabalha com a angústia, né, das famílias. Então a mãe tá angustiada porque o menininho tá dando trabalho na escola, mordendo os amigos. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu tô desesperada. Todo dia eu passo vergonha com uma mãe, nossa, tal, e nananana. A gente trabalha com a dor do outro, com a angústia do outro, mas nós somos profissionais, né? Alguém aqui é psicólogo, acordou psicólogo ou fez uma faculdade extensa, grande, difícil, né? Com muito conteúdo, ralou para fazer essa faculdade, ralou para pagar essa faculdade, ou alguém aqui dormiu sem graduação e acordou psicólogo. Eu ralei muito, né? Então, eu preciso dar valor ao meu trabalho, tá? Nós precisamos ter a parte burocrática. A gente não pode ai, tadinho dessa família, depois eu cobro.
Ai, não, vou cobrar até mais barato, porque eu tô com dó, gente, dessa família, né? A família nem precisa, às vezes a família nem precisa que você cobra mais barato. Às vezes a família nem quer que você cobra mais barato, porque ela quer pagar pelo seu trabalho para você resolver o problema dela. É isso que eles pensam, né? Então, você não precisa dar desconto. Aí você vai lá de dó. Ai, acho que semana que vem eu falo quanto é, não vou falar hoje não. Depois a gente conversa sobre preço. Gente, nós somos profissionais. Eu, Juliana, não trabalho de graça, não. Não trabalho de graça. Então, vamos valorizar o nosso trabalho. Não é porque nós trabalhamos com as dores e o sofrimento do outro que não podemos falar sobre regras do atendimento, como pagamento, horário, falta, tá? Tudo isso a gente precisa falar na primeira sessão. Tudo isso a gente precisa falar no nosso contrato. Então, é necessário o acolhimento, a investigação da queixa. Pode envolver a família, os avós, os cuidadores, a escola. Então, tudo isso a gente vai falar para a família. Ó, eu trabalho dessa forma. Eu vou envolver a família. Se vocês não participarem, o processo não vai andar. Eu vou precisar ir na escola, eu vou precisar. A criança fica com quem? Com a avó o dia inteiro? Eu vou precisar da vovó aqui. Ah, não, ela fica na casa da babá lá. Não sei, eu vou precisar saber quem é essa babá, trazer essa babá um dia. A família precisa saber como que eu trabalho. Necessário um contrato terapêutico, aspectos burocráticos e falar como você trabalha, tá? Como é a sua abordagem, a importância da frequência, tudo precisa estar alinhado. Então, foi o que eu falei no primeiro tópico, sobre o preço, tá? Como que é a forma de pagamento, paga antecipado, paga no dia, paga no final do mês. Você precisa ter um contrato no papel escrito e a família assinar e te dar. Tá? Você precisa. Ai, mas a mãe tá aos prantos chorando, vou entregar um contrato. Vai, porque é o seu serviço, tá? É o seu serviço, é a sua hora de trabalho. Quando uma pessoa vai comprar uma casa, né? A pessoa tá lá no banco, assinando o financiamento. Ai, meu Deus, como que eu vou pagar esse financiamento? Não sei o quê. E o bancário tá lá. Senhora, o contrato aqui, ó. Não, 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 contrato, assina, por favor. Gente, nós somos profissionais, é do mesmo jeito. A mãe tá aos prantos. Mãe, eu preciso te. Claro que com acolhimento, né? Com cuidado, na linguagem que cabe aquele assunto. Mãe, eu sei, é um assunto delicado, mas agora a gente precisa de falar de alguns pontos burocráticos, tá? Aqui tá o contrato, eu trabalho de tal forma, então você vai falar qual é a sua abordagem. Eu atendo o seu filho durante 7, 8 sessões, depois a gente faz uma devolutiva. O meu trabalho com seu filho é brincando, então eu trabalho com a criança brincando. Ah, é só uma brincadeira? Não, brincar para mim é coisa séria, tá? Mãe, o horário do seu filho é tal dia, tal hora, tal hora. Vocês são responsáveis por esse horário. Se vocês faltarem, eu vou cobrar do mesmo jeito, tá? O valor da sessão com falta é a mesma. Para você desmarcar, você pode desmarcar com 24 horas de antecedência. Pode me mandar uma mensagem, pode me ligar, e aí você vai falando todos os tópicos do seu contrato. No nosso curso de psicoterapia também tem uma aula sobre contrato terapêutico, tópico por tópico, tá? É importantíssimo você ter isso. Como que é o pagamento? Você não ser flexível em relação ao pagamento, você vai se sentir desvalorizada, você não vai trabalhar direito, essa família não tá te pagando, aí chega a sessão da criança e você vai falar, ai meu Deus, já vem aquela criança. Ai, por quê? Porque eles estão te devendo, porque você não está ganhando pelo seu serviço, é a sua hora de trabalho. Ou você tem outra fonte de renda? Eu não tenho. Minha fonte de renda é a psicologia, por isso que eu levo ela a sério, tá? Eu não faço a psicologia só por hobby. Eu faço como a minha fonte de renda, meu trabalho principal da minha vida. Então, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso receber o meu dinheiro em troca do meu serviço. Tá? E aí você vai passar tópico por tópico. No seu contrato precisa falar da falta, precisa falar do pagamento, precisa falar do desmarque, precisa falar das férias da criança. As famílias pensam quando a criança entra de férias da escola, entra de férias da psicoterapia. Pensa, mas parou um, parou outro. Lá no meu contrato fala sobre isso também, sobre as férias.
tá bom? Então a gente precisa falar sobre isso. Isso é muito sério. A gente não precisa ter compaixão das famílias ao ponto de você abrir mão disso, tá? O acolhimento, você pode até chorar com essa família dentro do consultório. Você pode até sentar na mesma poltrona que ela e pôr essa mãe aqui no seu ombro e falar: mãe, eu imagino a sua dor. Poder pode, você pode fazer isso. Mas no final da sessão a gente tem um contrato para assinar. No final de todas as sessões ou no início do mês, eu tenho que receber pelo meu serviço. Eu estou prestando um serviço, tá? Em relação a desconto também. Então, isso é individual também, né? Eu trabalho de uma forma muito específica, então cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu não trabalho com desconto, tá? Eu não trabalho com desconto, porque o meu trabalho ele é entregue para todas as famílias da mesma forma. Então ele vai ser cobrado para todas as famílias da mesma forma. Falar para a família quando vão ser as devolutivas. Eu dou devolutiva assim de 7 em 7 sessões, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, tá? Não fico dando devolutiva de 15 em 15 dias, não, porque eu fico interrompendo a sessão do meu paciente. Então, eu atendo 2 vezes a criança, 1 vez a mãe. 2 vezes eu não consigo dar continuidade em nada, nem na devolutiva, nem no atendimento da criança. Então, eu tenho que falar para essa família, para eles não ficarem angustiados e ficar me perguntando coisa lá na recepção, né? Como a Delma falou, e aí, como tá? Novidade, o que ele te contou hoje? Ou me mandar o WhatsApp, tá? Ela sabe, as mães sabem que eu só vou dar devolutiva daqui uns 2 meses. Sigilo, tá? Eu reforço que a sessão é da criança e a demanda é o que ela traz. Então, a família tá me trazendo um monte de demanda. A lista, né, gente? A lista de demanda, de reclamação. Mas a demanda que vai ser trabalhada é o que a criança trouxer para mim no consultório, tá? E eu vou falar isso para a família. Então, a demanda é o que o seu filho trouxer para mim. E existe um sigilo, eu não vou ficar te contando o que ele me contar. Eu não vou ficar detalhando. Um dia na escola ele me contou. Aí um dia lá você brigou com ele, deixou ele de castigo. Aí um dia, a devolutiva não é assim. Tá? Não é assim que a gente faz a devolutiva e eu vou falar para essa mãe que existe um sigilo, eu não vou ficar contando para ela, porque o meu paciente é o filho dela e eu preciso ter um vínculo de confiança com ele. Explicar que existe o tempo da criança. O tempo precisa ser respeitado. Cada um tem o seu jeito de vincular com o terapeuta. Vocês já receberam família que fala assim: doutora, será que assim, com umas 2 sessões a gente já consegue descobrir alguma coisa? Será que umas 2 sessões a gente já consegue resolver esse problema? Não dou tempo determinado. A psicoterapia não tem prazo de validade, tá? Porque tem criança que já chega na primeira sessão: oi, tia, meu pai e minha mãe brigam o dia inteiro dentro de casa e eu fico lá chorando no canto, acho que eles vão se separar, não sei o quê. Tem criança que faz isso. Tem criança que vai me falar do pai e da mãe 3 meses depois que ele tá entrando no consultório. 2 meses depois ele me conta como é o nome do melhor amiguinho dele, né? Agora tem outras que na primeira sessão já vai, ó, lascando com a mãe e com o pai. E aí a gente fica assim: uhul, conta mesmo. Né? Então, cada uma tem seu tempo. Tem criança que tá com sede, não é, Delma? A Delma tá ali rindo. Tem criança que tá com sede de encontrar um outro adulto e contar tudo que acontece lá na casa dela, que ela já contou tudo para a professora. E não adianta, né? Professora, não é o papel dela resolver isso. Ela tá doida para encontrar um adulto e contar tudo. E aí, quando ela chega na sessão sozinha, a gente fala que é sigilo. Eu falo para a criança assim: tudo que você contar aqui, para mim é segredo. Tudo que acontecer aqui nesse consultório, para mim é segredo. Para você, não. Você pode contar para quem você quiser. Eu não conto para ninguém, nem para mamãe. Nem se a mamãe me ligar, não conto, porque a gente tem um sigilo. Sigilo significa segredo. Eu falo isso para todas as crianças na primeira sessão que eu faço com ela. Então, se eu falei que é segredo, se eu falei que eu não conto pra mãe dela e ela tá entupida querendo contar as fofocas tudo da casa dela, ó, ela já vai na primeira sessão rasgando, né? E aí, essa criança, o tempo dela é curto. Tem criança que vai, pega confiança. Será que existe o sigilo mesmo? Será que essa tia não vai contar mesmo? Será que, como que é isso? O que que eu tô fazendo aqui? O que que é psicólogo? O que que é terapia? Pra que que a minha mãe me trouxe? Tem criança que, né, tem angústia de a mamãe tá lá fora me esperando.
Mamãe tá lá fora me esperando. Ai, tia, tá na hora de ir embora, né? Tia, posso levar esse brinquedo pra casa? Então, a criança vai aos poucos e a gente precisa falar isso para a família na primeira sessão. Cada criança tem o seu tempo, tá? Não sei como vai ser o seu filho, não conheço ele, não sei quando que essas demandas vão aparecer aqui no consultório para a gente trabalhar, tá? E acabou! Uau, como eu fui pontual! 9 horas em ponto, gente, me dá parabéns! Me dá parabéns, mereço um prêmio por isso. Gente, falei rapidamente sobre os principais pontos que a gente precisa para dar, ó, o primeiro passo para o atendimento infantil. Como eu falei aqui várias vezes, não é só propaganda, não, tá? É uma propaganda, mas é uma realidade. O curso de psicoterapia infantil, cada tópico desse que eu falei é uma aula. Tá? Cada tópico, o contrato é uma aula, espaço físico é uma aula, tá? Recurso é uma aula, então é um curso muito extenso, extenso de conteúdo, assim, de informação. E vocês que querem começar, eu super recomendo, é um curso maravilhoso. Aqui eu falei bem rápido, mas foram os principais pontos, né, que eu peguei e falei quem vai começar é por aqui que precisa começar, tá? Eu estou à disposição. Me sigam no meu Instagram, julianasanto.psi, santo, tá? Não é Santos. .psi, vocês me acham aí no Instagram da Elo também. Quinta-feira estamos aqui de novo. Ah lá, Nadine colocou meu Instagram, que linda! Entra lá, eu falo muito conteúdo, falo para os pais, mas falo para os psicólogos também. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo. Esqueci o tema da semana que vem. Será que é desenvolvimento infantil? Vai ter uma aula sobre desenvolvimento infantil, gente. Vai ser bem legal também. Preciso falar das 8 às 9. Ai, que desafio. Mas, hã? Ferramentas da ludoterapia. Então, vamos falar aí da ludoterapia, do brincar, né? Do que fazer. Gente, amei estar aqui mais uma vez. Obrigada pela interação, obrigada pela atenção de vocês. Encaminha a live, a aula. Ela vai ficar disponível até quinta que vem. Essa live fica disponível só 7 dias, tá? Quinta que vem, só os alunos da Elo vão ter acesso. Então, você tem mais 7 dias para assistir de novo. Ouvir a minha voz maravilhosa, encaminhar para os amigos que não assistiram, falar amanhã na faculdade, gente, assisti uma live ontem da professora maravilhosa. Tá? Encaminhe, compartilhe aí com todo mundo. Quinta-feira que vem eu espero todo mundo. Eu sou o tipo de professora que faz chamada, tá? Então, semana que vem eu vou lembrar de cada nome. Delma, Rosalba, cadê Sirlene, que tava aí mais pra cima, né? Sirlene, o Antônio, tinha um homem, não era? Enfim, vou olhar tudo e eu faço chamada. Semana que vem eu quero todo mundo aqui, senão vocês vão ganhar falta. Tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso para vocês.